Boa noite. Eu, Camila Median, juntamente com os meus colegas Graziele, Vitor Lucas e Vitória, iremos fazer a apresentação do nosso trabalho final da disciplina de Teoria da Administração. Temos como docente o professor Cleidinaldo. Iremos falar então da teoria das relações humanas, fazendo um estudo de caso aplicado a pequenas empresas na atualidade. Introdução. O presente trabalho terá foco na teoria das relações humanas e seu papel nas micro e pequenas empresas da atualidade. Serão abordados temas importantes como o ser humano como ser social, os impactos da experiência de Hawthorne sobre o tipo de gestão atual e como o administrador deve se portar diante desses fatores. Problema de pesquisa. Problema de pesquisa, teoria humanística na administração. Objetivo, avaliar como as micro e pequenas empresas se relacionam com a teoria humanística, adquirindo uma visão humana sobre problemas enfrentados pelos funcionários. Contemplar aspectos humanos essenciais nas diversas empresas, tais como fatores fisiológicos, psicológicos e emocionais. O objetivo geral do nosso trabalho é trazer uma perspectiva do trabalhador como um ser humano, social, enfatizando, com base na visão humanística, a importância das relações humanas dentro das equipes e em seus postos de trabalho, abordando como essas relações são essenciais, não só nas grandes, mas como nas micro e pequenas empresas, trazendo para nossas realidades a relação do dominante versus dominado, como uma forma de relação humana solidificada, gerando resultado firme, sólido e eficaz. Nessa imagem, meu nome é Graziele, né? Eu não falei. Nessa imagem, podemos ver que há uma colaboração entre os funcionários e os gestores. Podemos visualizar que os símbolos da atualidade estão presentes, tais como tablet, computador, que representa a tecnologia, bem como a moça que ela empurra um gráfico de pizza, que representa a economia, onde cerca de 98% é advinda de micro e pequenas empresas. Além disso, temos também as engrenagens, que elas demonstram o processo da economia, que é bem fundamentada, quando se introduzem também as ideias e o sentimento de cada componente dentro da organização. Mas aqui eu falei as coisas que são assim mais benéficas que acontecem dentro das micro e pequenas empresas. Mas o Lucas vai falar um pouco do que pode ser o lado obscuro dessas micro e pequenas empresas também. Boa noite. O que eu gostaria de falar é que um fato muito importante relacionado às micro e pequenas empresas é o fato de possuírem pouquíssimos funcionários. Então, partindo dessa vertente das relações familiares, as micro e pequenas empresas, por terem poucos funcionários, ela acaba virando um negócio de família, tendo geralmente a participação de familiares e amigos próximos. Então, a relação de trabalho pode se misturar com a relação familiar ou com a relação de amizade. E a partir daí, o proprietário precisa saber separar bem as duas coisas para não interferir na produção e futuramente essa mistura entre amizade e trabalho pode ocasionar tanto no sucesso ou no fracasso da micro e pequena empresa, se não souber administrar bem as relações dentro e fora do trabalho. Bom, nessa outra imagem a gente pode ver que as micro e pequenas empresas na economia brasileira, elas sustentam a economia brasileira, né? Cerca de 99% do total de empresas no país
representam também 52% do saldo de empregos formais, 40% da massa salarial, 25% do PIB, 70% das novas vagas geradas por mês e somente 1% das exportações. Aí a gente pode ver que só 1% das exportações é pouquinha coisa. Então, a gente pode ver também que a economia das micro e pequenas empresas, elas estão mais dentro do nosso próprio país. Logo, então, a gente tem que ter as relações humanas do trabalho como sendo fundamentais, né, para o nosso próprio crescimento do PIB brasileiro. Metodologia. A caracterização da pesquisa quanto à natureza foi investigativa e expositiva. Já a abordagem foi qualitativa e a estratégia usada foi de estudo de caso. As técnicas de pesquisa para coleta e geração de dados foi a pesquisa documental e análise de dados. Já a técnica de análise de dados foi a análise diagnóstica. Após a crise econômica de 1929, deu-se início a uma nova preocupação no meio das organizações, onde surgiu um olhar mais aguçado para as necessidades do trabalhador, como forma de promover um local mais harmonioso, a fim de garantir a eficiência no processo de produção. Começou a acreditar que a qualidade da produção vem através do bom estado de espírito do trabalhador. Foi dado assim o início com a preocupação no seu âmbito não apenas profissional, mas como no pessoal e social, surgindo então a teoria humanística, que foi voltada não apenas para o processo de produção, como abordava até então as teorias clássicas de Taylor e Fayol. Para testar e aprovar essa teoria, Elton Mayo realizou algumas experiências onde os seus colaboradores eram submetidos a testes, onde os testes eram testando a luminosidade do local de trabalho, o trabalho em grupo, entre outras situações. Ao final da experiência, concluiu-se que o fator psicossocial influencia grandemente na eficiência e na qualidade da produção. No eixo 1, houve uma preocupação com as relações humanas no trabalho, porque a gente pode ver que o ser humano, depois da teoria científicas e clássica, ele ficou mais visado, né, pelos estudos. Aí no eixo 2, temos a avaliação dos resultados obtidos com a experiência de Hawthorne, que trouxe importantes aspectos sobre o ser humano como ser social e não somente como ferramenta de trabalho. No eixo 3, a relação entre o gestor e o funcionário, antes e depois da teoria. Essa relação entre o gestor e o funcionário deve-se a partir da colaboração para que se alcance os objetivos do trabalho. Já no eixo 4, o ser humano possui emoções, desejos, motivações psicológicas, e isso determina a sua produtividade. E o eixo 5, o papel do administrador diante dos resultados obtidos com resultado de caso. O administrador agora ele não somente tem as ferramentas de gestão, mas também tem o ser humano em si, que se torna um elemento fundamental para o sucesso de pequenas e microempresas. Já encaminhando para o término do trabalho, as limitações enfrentadas, né, na realização desse trabalho foi o distanciamento, né, resultante do Covid-19, que dificultou um pouco mais a comunicação entre os integrantes do grupo e até mesmo nas aulas, né? E o período livre para o processo de estudo e finalização do trabalho final da matéria por cada integrante também. Apontamentos futuros. Torna-se relevante para as próximas disciplinas que seja liberado para os estudantes um roteiro em PDF sobre o trabalho final da disciplina, evitando assim possíveis dúvidas durante esse percurso. Cabe mencionar ainda que as aulas irão voltar presencialmente. Logo, esse fator pode ser abordado em grupo com o professor, contemplando aspectos importantes das relações humanas também na universidade.
E tá aí as referências, né, que foram utilizadas na construção e montagem do trabalho. E assim encerramos a apresentação.